Ei, bom dia, pessoal. Tudo bem? Oi, tia, bom dia. Bom dia. E aí, animados para as férias? Descansar uma semaninha, né? Faz bem. Vitória? Eu toquei muito. Ah, entendi. Não tinha entendido o que você tinha falado. Pessoal, vou dar os 2 minutinhos que nós estamos precisando para poder começar, tá? Vou só esperar o pessoal entrar e aí a gente começa. Se vocês quiserem adiantar a vidinha de vocês, podem pegar a página 35, que nós vamos começar de onde paramos. Ô tia, na aula anterior, a gente fez a página 32? A página 32, deixa eu olhar aqui. É. Não, a página 32 é atividade de interpretação. Eu pedi para vocês no Alunos Book, provavelmente. Se eu não pedir, eu vou pedir ainda. Beleza. Eu acho que você pediu Eu já tinha sim. pedido sim. Acho que você pediu. Já pedi sim. Um minutinho. Gente, me deem só um segundinho que eu já estou retornando, tá? Oi, gente. É a Ana Júlia, que feio ontem na aula do Digão, né? O que é que vocês estão batendo papo aí, hein? Bom Nada. dia, tia, tudo bom contigo? Bom dia, Gabi. Não fala com a gente, fica só com essa câmera desligada, não é, pessoal? Claro, mas é claro, eu tenho que Sim. observar minha beleza. Hum. Então tá, gente. Falta um minutinho, por enquanto eu vou compartilhando a tela com vocês. Vocês vão ver que eu abri o livro de vocês e não o meu, para ver como é que vocês entenderam esse conteúdo que foi explicado na quarta-feira, que é o aposto. Eu falei para vocês, 8 horas, posso começar, né? Falei para vocês que aposto é um termo que tem função explicativa, principalmente função explicativa. Para quem está chegando, não se esqueçam de colocar o nome de vocês e a palavra presente, tá? Deixa eu tentar aumentar aqui. Eu não gosto muito do livro do aluno por causa disso. Ele fica, para mim, ele fica pior aqui na tela. Vamos lá. Então, o aposto, ele tem principalmente função explicativa. Eu disse a vocês que nós temos o aposto com a função de explicar ou identificar, não foi isso? Esse primeiro aposto aqui. Falei que ele tem a função de explicar ou identificar e que ele sempre vai vir isolado por vírgula, travessão, não foi isso que eu disse? E até entre parênteses, tudo bem? Depois, falei do aposto, que tem a função de enumerar ou recapitular. Ou seja, eu disse que é o aposto enumerativo, ou eu falei que em vez de recapitular, eu prefiro dizer resumitivo, que é aquela palavra que resume tudo que foi citado anteriormente. Se lembram? Ótimo. E aí, observe que esse tipo de aposto, o enumerativo, ele vem depois de 2 pontos, e o resumitivo, ele vem primeiro uma sequência e depois uma palavra que normalmente vai ser um pronome, resumindo tudo que foi citado anteriormente, ok? Joia. E nós temos aquele aposto que tem o objetivo de individualizar, de especificar. Esse aposto aí,
é o único que não tem vírgula separando. Nesse aposto, normalmente, eu tenho um substantivo comum, certo? E um substantivo próprio. Sempre o substantivo próprio fazendo referência ao substantivo comum, acompanhado ou não de preposição. Tudo bem? Aí eu usei até na explicação a professora Fernanda, lembram? E aí, ó, nesse caso eu não posso separar a professora de Fernanda por meio de vírgula. É o único aposto que não tem vírgula. Combinado? Vamos para número 5 para ver se vocês realmente entenderam. Aí eu vou fazer com vocês. Identifique o aposto das orações a seguir e explique com que finalidade ele foi empregado. Podem destravar os microfones aí, que eu gostaria de ouvi-los, tudo bem? O diretor do clube, um velho diplomata, prometeu muitas temáticas. Eu pergunto a vocês, quem é que está entre vírgulas? Um velho diplomata. Um velho diplomata, perfeito. Ok. Então, esse termo que está entre vírgulas, ele é o aposto porque ele está explicando quem é o diretor do clube, concordam? Então, o diretor do clube, um velho diplomata, prometeu muitas festas temáticas. Poderia ser um velho diplomata, vírgula, o diretor do clube, vírgula, promoveu muitas festas temáticas? Poderia. Só que se quem estivesse entre vírgulas fosse o diretor do clube, ele é que seria o aposto. Tá claro isso? Tá? Sim. Beleza. Então, aqui, um velho diplomata, eu disse a vocês que está explicando o diretor do clube. Então, vocês podem fazer do mesmo jeitinho que eu estou fazendo aí na tela para vocês. Vocês grifam o aposto, coloquem uma setinha mostrando a quem ele faz referência e me falem aí qual é a função dele. É explicar, enumerar, resumir, Explicar. Nesse caso é Explicar. muito bem. Explicar. Então, vou até colocar o nome. Aposto explicativo. Ok? Joia. Podemos ir para a próxima? Letra B. Na letra B, nós temos o seguinte. Algumas coisas o incomodavam no trânsito. Por exemplo, excesso de buzinas e engarrafamento. Aí eu vou falar o seguinte. Algumas coisas o incomodavam no trânsito, vírgula. Observem que a palavra coisas está aqui atrás. Eu não sei ainda quais coisas são essas, concordam? E aí, ele me deu duas coisas que atrapalhavam no trânsito. Nesse caso, não veio depois de 2 pontos, mas ele fez uma enumeração dessas coisas que o atrapalhavam no trânsito, concordam? Nesse caso, se há a enumeração, pessoal, eu coloquei o por exemplo aqui, mas não coloquem não, é só a partir de excesso, tá? Excesso de buzinas e engarrafamento. Então, poderia ser várias outras coisas? Poderia. Excesso de buzinas, engarrafamento, não parar na faixa de pedestre. Ou, escapamento de carro. Como? Escapamento de carro. Tantas outras coisas.
O cara que tira o silenciador da moto. Poderia ter feito uma enumeração muito maior, mas ele fez apenas duas. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que desde que haja elementos enumerados explicando algo que está aqui atrás, nesse caso, coisa, é uma enumeração. Se é uma enumeração, qual é a função desse aposto aqui? Enumerativo. Enumerar. Então, ele recebe o nome de aposto enumerativo, tá? Enumerativo. É porque ali no livro de vocês vão observar que ele não deu o nome do aposto, ele só deu a função que o aposto exerce. Por isso que eu estou colocando aqui o nome do aposto, tá bom? Podemos? Alguma dúvida até aí, galerinha? Não. Ótimo. Vocês sabem que nós vamos até 9h30 hoje, que nós temos 2 aulas, né? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. O Padre Anchieta foi o primeiro mestre dos indígenas. Vamos lá. O Padre Anchieta foi o primeiro mestre dos indígenas. Prestem atenção a esse Anchieta aqui. Eu poderia retirá-lo? O padre foi o primeiro mestre dos indígenas. Mas aí o sentido ficaria muito vago. Eu não estaria especificando qual foi o padre que foi o primeiro mestre dos indígenas. Então, nesse caso, Anchieta especifica o substantivo padre. Observem aqui, um substantivo próprio especificando um substantivo comum. Qual é o aposto que tem essa característica? Olhem aí no material de vocês, qual é o aposto que tem essa característica? Aquele que tem a função de individualizar, de especificar. É aquele aposto que não pode vir separado por vírgula. Lembra que a tia falou? Então, se vocês analisarem e não tiver vírgula, vocês vão observar que provavelmente vai ser o aposto especificativo, certo? Então, quando eu pergunto a função aqui, a função é de especificar. O nome dele é aposto especificativo. Joia? Gente, eu gosto tanto de ver vocês com essas câmeras ligadas, participando da aula. Acho o máximo. Prontinho? Vamos lá. Na letra D, nós temos riqueza, luxo, fama. Nada substitui a felicidade de estar com a família. Observem que a enumeração veio no início. E na sequência dessa enumeração, eu tenho uma palavrinha que nos chama a atenção. Que palavrinha é essa? Nada. Perfeito. Nada. Oi? Ele fez uma onda aqui. Nada. Esse nada, ele está se referindo a quais palavras? riqueza, luxo, fama. Luxo, isso aí. E riqueza. Se refere a essas 3 palavras. E esse nada tem a função de fazer o quê, gente? Tem qual função aí? Resumir. De resumir. Então, nesse caso, o nada... O nada tem função de resumir e, por isso,
é chamado de aposto resumitivo ou resumidor, tá bom? Pessoal, deixa eu perguntar uma coisinha a vocês. O livro de vocês para esse primeiro semestre, que na verdade encerra hoje, foi o Pântano de Sangue, correto? Sim. Pois é. Aí o que acontece? Eu não tomei nenhuma providência em relação a ele, porque a gente acreditava que não iria se estender tanto essa quarentena, certo? Mas aí, eu estou falando com todas as turmas, porque eu, após o recesso, eu vou fazer uma atividade avaliativa sobre o livro. Então, em uma determinada aula, nós vamos ter uma conversa sobre ele, nós vamos retirar algumas dúvidas, é uma espécie de debate. Mas é uma espécie de debate que eu, Fernanda, não quero participar. Eu vou só mediar esse debate com vocês. E vocês vão dialogar sobre o livro. Entenderam? Entenderam? Então, aquele aluno que não leu, ou que leu lá no comecinho do semestre, dá uma olhada nele novamente, que no retorno das férias, nós vamos fazer esse debate regrado aí, sem tantas informações, claro, e eu vou passar uma atividade avaliativa pro segundo semestre sobre o livro. Eu não vou definir com vocês ainda qual é o valor exato, porque caso a gente volte logo, outras atividades acontecerão, então provavelmente o livro vai ter um peso menor. Mas se a gente ainda demorar um tempo em voltar, provavelmente o valor vai ser maior. Mas de antemão, eu já aviso que vai ser avaliativo e que vocês lá no Alunos Book, depois que fizerem, vão ter que mandar para eu corrigir. Não tem um lugarzinho lá para vocês anexar a atividade pronta? Né? Aí vocês vão anexar a atividade e vão me enviar, que aí eu corrijo e atribuo a nota a vocês. Combinado? Certo? Mas isso depois das férias. Eu só estou falando que, de repente, aquele aluno que estiver entediado, né, nessas férias, que não tenha nada para fazer, já que não pode sair de casa, e queira reler o livro, é a hora certa. Combinado? Ô, tia, aquele livro tava muito na cara. Ah, estava muito na cara, mas não é agora que nós vamos falar sobre ele, não. Eu não acho que ele estava tão na cara assim. Eu não sei se eu concordo com isso. Ô, tia, qual é o nome do livro mesmo? Pântano de Sangue, de Pedro Bandeira. É a sequência da coleção dos caras. Eu já li faz... Como assim, tia? Tava tão na... Ah, tá. Quem era a responsável por todos os acontecimentos? Acredito que... Tia, Eu sei quem era responsável. mas não é para falar nada agora, não. É, né? ô tia, eu li o livro, Ah, mas foi foi antes da quarentena. Então, eu não lembro de muita coisa, não. não, Comecei antes da quarentena e terminei na quarentena. não, pois é. É justamente por isso que eu estou pedindo a vocês que vocês deem uma olhada novamente, porque à medida que vocês forem lendo, né, vocês vão relembrando. Então, aquele aluno que já leu, eu não estou falando que vai ter que ler o livro todo de novo, não. Mas que vai ter que dar uma analisada para relembrar alguns detalhes, tá bom? Vamos lá, vou passar para a próxima página, todo mundo aí passando comigo. Página 36. Nós vamos falar sobre uma outra coisinha agora, que é o vocativo. Já ouviram falar desse cara? Provavelmente eu já falei dele com vocês por causa do uso da vírgula. Vocativo é aquela palavra que eu uso para chamar alguém, para me referir diretamente a alguém, para invocar alguém. Por exemplo, numa oração, a gente não conversa tanto com Deus, Deus, ó Deus,
Onde estás que não responde? Já ouviram essa poesia? E aí o que acontece? Quando eu falo Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Eu estou chamando quem, gente? A quem eu estou invocando? Deus. Isso aí. Quando eu falo assim, meninos, prestem atenção no que eu estou dizendo. Meninos, vírgula. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Então, o vocativo, provavelmente eu já falei com vocês em sala de aula, principalmente nas aulas de produção pessoal, porque o vocativo, ele precisa ser isolado por vírgula. Toda vez que eu converso diretamente com alguém, toda vez que eu chamo por alguém, eu preciso isolar. Deixa eu escrever uma coisinha aqui para vocês só terem uma ideia. Só um minutinho, quer ver? Se vocês quiserem anotar, podem anotar, tá? Só para vocês perceberem. Olha aqui, hein? Meus amores, observem aqui. Coloquei duas frases com as mesmas palavrinhas. Agora, quando eu coloco aqui, Ana está feliz e Ana está feliz, tem uma diferença, não tem? Quando eu falo Ana está feliz, eu estou falando de Ana. Certo? Eu estou falando de Ana. Ana é uma terceira pessoa, é a mesma coisa que eu dissesse ela está feliz. Agora, aqui no segundo exemplo, quando eu falo Ana está feliz, eu estou falando com Ana. Eu estou falando com Ana. Ana é o interlocutor, a pessoa com quem eu estou falando. Nesse caso, a vírgula faz toda a diferença. Por que a vírgula faz toda a diferença? Porque se eu usasse até o mesmo sinal de pontuação, quer ver? Olha só. Olha aqui. Ana está feliz? Qual é a diferença de Ana está feliz? Ana está feliz? Qual é a diferença? A segunda frase, no caso com a vírgula, estaria perguntando para ela, para a própria Ana, e na primeira não. Isso. E na terceira eu estou perguntando a alguém, se Ana está feliz. Então, vou colocar. Opa, é porque eu estou mudando a cor aqui da explicação. Só um minutinho. Ok, então vocês viram a diferença que a vírgula faz? As mesmas palavras, às vezes até a mesma pontuação, mas o fato de ter a vírgula identifica com quem eu estou falando. Então, observem. Vamos fazer a análise sintática disso aqui. Todo mundo olhando comigo aqui. Em Ana está feliz, Ana é o sujeito, certo? Certo? Quando eu pergunto a alguém se Ana está feliz, mais uma vez, Ana é o sujeito.
certo? Concordam? Então, na primeira e na terceira, Ana é o sujeito. Mas aqui na segunda, quando eu pergunto, Ana, quando eu pergunto, só um minutinho, meus amores. Quando eu pergunto, Ana está feliz? Eu posso afirmar que Ana é o sujeito? Não, eu não posso. Sabem por quê? Ana, vírgula. Aqui teria um sujeito. Eu vou tentar escrever com essa canetinha. Ana, você está feliz? Esse você que está oculto, que não aparece, seria o sujeito. Esse Ana aqui, que é a pessoa com quem eu estou falando, recebe o nome de vocativo. Então, o vocativo é a pessoa com quem eu falo, a pessoa que eu chamo, a pessoa a quem eu invoco, e ele precisa estar isolado por vírgula para que a frase tenha sentido. Se eu esquecer da vírgula, provavelmente essa frase vai ficar ambígua ou eu não vou dar a ela o valor de vocativo. Tá claro isso para vocês? Tá? Dá um joinha aí se alguém não entendeu. Dá um joinha se entenderam e se alguém não entendeu, por favor, questione. Tá tudo certo aí? Ótimo! Essa turma é excelente, né? Então, vamos lá. Pessoal, Ana, nesse caso, é o vocativo. Como eu disse, precisa de estar isolado por vírgula. E mais uma informação. Poderia estar em qualquer lugar da oração. Por exemplo, está feliz, vírgula, Ana. No final. Não poderia vir no final? Está Ana feliz? É menos comum, mas poderia estar no meio, isolado por duas vírgulas. Não poderia? Jóia. Pessoal, Ana, que é vocativo, não tem nada a ver com sujeito, tá? Vocativo é uma coisa, sujeito é outra coisa. Tia, em alguma situação, o vocativo vai ser o sujeito? Não. Toda vez que você tiver o vocativo isolado por vírgula, provavelmente você vai ter um sujeito oculto ou explícito, certo? Vou apagar aqui, vocês anotaram isso aqui para fazer essa relação da diferença? Então, eu vou deixar. Vou deixar, anotem rapidinho aí, ou tirem um print da tela, façam alguma coisa, só para facilitar a vida de vocês. Podem tirar um print, depois vocês anotam no livro, só para analisarem essa diferença. Prontinho? Posso ir, pessoal? Ok. Vamos lá. Aí eu vou limpar os desenhos, então. Certo? E vou subir essa página. Aqui. Mauro, motorista. Mauro, como você está? Relaxa, perder o emprego não é o fim. Além disso, tem uma entrevista numa escola. Numa escola? Como assim? Para começar, eu amo crianças. E mais, tenho todas as qualidades para o cargo. Só um minuto. Anda logo, molecada! Ou seja, ele está diante de uma faixa de pedestre, apressando as crianças.
Esse balão que tem o formato de balão de grito indica o quê? Que ele está buzinando, não é isso? Não é isso? Além de estar buzinando, olha de onde sai o apêndice aqui do balão. Não sai dele, sai daqui do carro. Então, além de provavelmente ele estar buzinando, ele também está gritando. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Dessa forma, eu pergunto a vocês, pelo que eu expliquei, vocês conseguem identificar aqui algum vocativo de cara a partir do que eu expliquei? Sim. Tem 2. Isso, Tem não, Mauro. eu quero que vocês me falem. Tem Mauro, quatro. como você está? E anda logo, molecada. Tem o Mauro e o Anda molecada. Muito bem. Então, aqui, vamos lá. O título da tirinha se relaciona ao conteúdo dela, porque o título da tirinha é qual, turma? Mauro, motorista. Ele se relaciona ao conteúdo dela porque faz um trocadilho com o nome da personagem e o fato dele ser um mau motorista. Vocês pensaram nisso? Vamos pensar. Antecipa a falta de paciência de Mauro e sua falta de habilidade para trabalhar com as crianças, ou sugere que uma das personagens trabalha como motorista particular? Qual é a afirmativa que mais tem uma relação aí com o título? A primeira. A primeira. O nome dele não é Mauro à toa. Mauro, porque ele não é um bom motorista, concorda? Mal de ser mau motorista. Então, o nome dele já é Mauro para fazer um trocadilho entre o nome dele e o fato de ele ser um mau, nossa senhora, um mau motorista. Essa é a afirmativa correta. Aí eu peço ainda, relacione, deixa eu só empurrar isso aqui. Relacione as falas de Mauro no segundo e no terceiro quadrinhos e explique o que provoca o humor na tirinha. Pessoal, o que é, analisando, deixa eu fechar isso aqui. Analisando o segundo e o terceiro quadrinho, ele fala, a menina se assusta quando ela pergunta, numa escola? Como assim? Para começar, eu amo crianças. Então, ela já se assusta, não é à toa. Olha a fisionomia dela. Aí ele fala, para começar, eu amo crianças. E mais, tenho todas as qualidades para o cargo. Só um minuto. Aí acontece isso aqui no terceiro quadrinho. Será que ele realmente tem todas as qualidades para o cargo? Primeiro, gente, ele sabe tratar as crianças, ele sabe que é obrigação parar na faixa de pedestre quando tem alguém passando? Olha a reação dele. Então, quando eu pergunto, eu peço a vocês para relacionar a fala de Mauro, né, no segundo e no terceiro quadrinho e explicar o que provoca o humor, vamos anotar aí. Vou fazer com vocês. Espera aí, só eu me organizar aqui. Vamos lá. Primeiro, ele diz... o que é que ele diz? Ele diz que ama crianças. Opa. Ele diz que ama crianças. Já aqui, ó. E que tem qualidades
qualidades para trabalhar em uma escola. Isso é o que ele diz. Então, nós fizemos essa relação das falas dele no segundo quadrinho. Então, no segundo, ele fala que tem qualidade, que ele ama crianças e tem qualidade para trabalhar em uma escola. Agora, fazendo essa relação no terceiro quadrinho, eu posso dizer que ele confirma o que ele diz? Gente, ele é maravilhoso. Eu ia gostar tanto dele trabalhar na minha escola. Ah, sim. Ou seja, ele não confirma o que ele diz. Na verdade, né, ele não demonstra no terceiro quadrinho o que ele diz no segundo. Então, ele diz que ama crianças e que tem qualidades para trabalhar numa escola, mas demonstra não ter paciência. Mas aí ele demonstra impaciência, falta de paciência, não ter paciência e pior, mas demonstra não ter paciência nem educação no trânsito. Nem educação no trânsito. Pois ele grita com as crianças enquanto atravessam a faixa de pedestre e é isso que gera humor. Então, é essa incoerência entre o que ele fala e o que ele faz que gera humor na tira. Vamos colocar isso. A incoerência entre o que ele diz e faz é o que gera humor na tira. Tá claro isso para vocês? Quando as pessoas dizem uma coisa e praticam outra, a gente chega a rir e fala assim, meu Deus, como pode fazer isso? Falar uma coisa e fazer outra, não é verdade? A gente ri, a gente critica. Então, o que gera crítica e humor é justamente isso. Marina, pode ler sim, amor. Leia para mim o que você colocou. Pois ele diz que tem qualidades para o cargo, escola, e depois ele grita com as crianças e não tem paciência. Ótimo. Mais alguém gostaria de ler o que colocou? Gente, o Matheus pediu para avisar que ele saiu porque estava com dor de cabeça. Agora aqui no chat, já dei um ok para ele, não tem problema. Acabei falando com Vitória. Matheus, sem problema, pode sair, amor. Se você não está bem, depois você pega o conteúdo ou assiste a aula à tarde, tá bom? Ele falou que qualquer coisa ele volta. Ok, obrigada. Mais alguém gostaria de ler sua resposta, de dividir com a gente? Não, todo mundo colocou igual a minha. Já que nós estamos fazendo juntos, não tem problema nenhum também vocês fazerem como eu, tá? Pronto? Posso apagar aqui, gente? Ou senão eu só vou subir, vocês vão ver que vai ficar meio deslocada, mas só para a gente analisar aqui. Observe a fala da garota no primeiro quadrinho. Com quem ela está falando? Que termo ela usa para se dirigir a essa pessoa? Então, aqui, na verdade, é uma antecipação do conteúdo. Vocês vão ver que ela está falando com quem? Com o motorista. Qual é o termo que ela usa para se referir ao motorista? Ela o chama pelo nome. Então, é só dizer que ela está falando com o motorista. E aí, quando pergunta qual termo
ela usa para chamá-lo, ela usa o nome, ela usa o nome Mauro. Prontinho? Posso apagar isso aqui que eu anotei, gente? Vou limpar então, tá? Vamos lá. Subir. Vocativo é o termo utilizado para chamar ou interpelar a pessoa a quem o locutor se dirige, ou seja, seu interlocutor. Na escrita, deve aparecer isolado por vírgula ou seguido de 2 pontos ou do ponto de exclamação. Pode ainda vir precedido da interjeição ó. Lembram daquele poema que eu falei? Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Olha esse ó aqui. Por quê? Porque nas orações ou em alguns textos bíblicos, esse ó é extremamente presente, tá bom? Sintaticamente, não tem nenhuma relação com os termos que compõem a oração. Lembram que eu disse que ele não pertence ao sujeito e ele nem vai pertencer ao predicado. Ele é vocativo e só, tá bom? Vocativo é vocativo, não está no sujeito nem no predicado, certo? E aí eu preciso que vocês grifem tudo isso aqui para mim, que ele é muito importante. Podemos? Vamos lá. A vírgula, aqui, pontuação no aposto e no vocativo. Muita gente confunde os dois, tá, gente? Mas não tem por que confundir. Vocativo é com quem eu falo. O aposto explica um outro termo, lembram? Então, vamos lá. A vírgula e o vocativo. O vocativo deve ser isolado dos outros termos da frase. Termos frasais é a mesma coisa que termos da frase, por meio da vírgula. Podem grifar isso aqui. O vocativo deve ser isolado dos outros termos da frase por meio da vírgula. Aí observem os exemplos. Adelaide, faça silêncio. Observe que Adelaide está isolado por vírgula para mostrar a pessoa com quem eu estou falando. Depois, deixe de ser ambiciosa, Juliana. A riqueza vem a quem trabalha. Juliana é a pessoa com quem eu estou falando, está isolado por vírgula. E aqui, quando ele vem no final, ele deve vir acompanhado do ponto de exclamação. Pega a bola, Rex. Ou seja, Rex é com quem eu estou falando. Joia? Então, ele pode vir no início, ele pode vir no meio e ele pode vir no final. Mas o importante é que ele seja isolado por vírgula. Tá claro isso? Ok. Então, aqui só vem dizer, né, que esses 3 nomes funcionam como vocativo e precisam e podem estar em qualquer lugar da oração. Tem gente me perguntando se eu passei página 37, 38 e 39, é porque eu vou fazer com vocês agora. Pode ser? Joia? Vamos lá. Então, aqui, vamos para a próxima página. Quer falar alguma coisa, Rafa? Pode vir. Vou só...
a vírgula e o aposto. Agora eu vou falar do aposto, certo? Por ser um elemento acessório que traz uma informação a mais, o aposto aparece quase sempre isolado por vírgulas, mas também pode vir separado por travessões ou dois pontos. Grifem isso aqui, pessoal, é super importante. Aí, vamos lá. Laura Pausini, famosa cantora italiana, fará shows no Brasil em breve. Observem a diferença do vocativo para o aposto. O aposto está fazendo o quê? Está explicando quem é Laura Pausini. Eu não estou falando com ela. Tá claro isso aí, né? Vocativo, eu falo, eu chamo. Aposto, eu explico. Tudo bem? Fernando Pessoa, grande poeta português, é conhecido por seus heterônimos. Então, grande poeta português está explicando quem é Fernando Pessoa. Iracema e o Guarani, obras de José de Alencar, são livros bastante lidos pelos estudantes. Então, aqui está explicando quem escreveu Iracema e o Guarani. Tá claro isso, pessoal? A diferença entre o aposto e o vocativo? Tá? Dá um joinha aí para tia se tá tudo certo. Se houver alguma dúvida, vocês podem questionar, tá bom? Ótimo, obrigada. Vou apagar, então, porque agora nós vamos desenvolver essas atividades. Tudo bem? Achei melhor desenvolver com vocês essas atividades, porque assim a gente, como nós temos 2 aulas, é uma boa hora de eu explicar, caso apareça alguma dúvida, né, a gente fazer junto. Provavelmente não vai dar tempo de fazer tudo, aí vocês depois só vão fazer o restante que faltar, certinho? Vamos lá. Aqui no Recapitulando, nós vimos neste capítulo o adjunto adverbial. Adjunto adverbial, lembrem-se que é o advérbio que, analisado na oração, tem outro nome, não é isso? Eu falei para vocês que o advérbio ou a locução adverbial, quando analisados dentro de uma oração, quando analisados de maneira sintática, ele recebe o nome de adjunto adverbial. Falei para vocês que o aposto é aquele termo que explica, esclarece, desenvolve ou resume outro termo da oração. Podem grifar novamente, né? Ele tem a função de explicar, de esclarecer, de desenvolver ou de resumir outro termo. Falei que ele precisa da vírgula, do travessão ou dos 2 pontos, mas que ele tem uma função explicativa. Enquanto o vocativo é a palavra utilizada para chamar alguém, diferente do aposto. E que na escrita ele é isolado por vírgula, 2 pontos ou ponto de exclamação. Tá bom? Joia? Agora, na próxima página, virando aí, nós vamos analisar juntos essas questões. Vamos lá. Sublinhe o adjunto adverbial das frases a seguir, retiradas do texto 1. Adjunto adverbial são aquelas expressões que vão estabelecer ideia de tempo, modo, lugar, afirmação, negação, intensidade, dúvida. Então, vamos lá. Foi em 1997 que o Brasil ganhou o seu código mais recente. Qual termo aqui pode ser um adjunto adverbial, turma? Mais recente. Mais recente?
Ele pode ser, mas ele ainda não é, não. Eu vou explicar. Ele é. Mas eu 1997? tenho outro. Antes dele eu tenho outro. 1906? Em 1997, foi em 1997 que o Brasil ganhou seu código mais recente. Então, eu tenho o mais recente, mas eu tenho também em 1997. Podem grifar esses dois aí. O decreto também trazia algumas regras de tráfego. O decreto também trazia algumas regras de tráfego. Vamos colocar o também aqui, que é o que estabelece uma determinada relação. Ô, tia, Ah, o trazia, não é não? trazia verbo. Verbo não tem outra classificação, é só verbo, tá? Vamos lá. Elas eram o contrário do que temos hoje. Elas Nathalie, eram essa xícara vai cair. o contrário do que temos hoje. Olha aqui o advérbio. Hoje. O coronel se refere principalmente a dois artigos. Lembrem do mente aqui, que eu falei tanto com vocês? Principalmente a dois artigos. Principalmente ao advérbio. Atualmente, a buzina só deve ser usada em casos de urgência. Quais são os advérbios aí? Atualmente e em casos de urgência. Todo mundo trabalhando, colocando aí bonitinho. Porque agora eu vou limpar para poder subir, tá bom? Pessoal, tem alguém com o microfone destravado, tá fazendo um barulhinho de criança brincando, não sei, televisão. Travem para mim. Vamos lá? Vou limpar aqui. Tudo certo? Posso limpar? Joia. Vamos lá. Agora, eu pergunto a vocês. Indique a circunstância que os advérbios ou locuções adverbiais destacados nas frases a seguir expressam. Quais são as circunstâncias? Olha só. Aquela senhora dirige velozmente. Velozmente é a mesma coisa que eu dissesse dirige de maneira veloz, de modo veloz, não é isso? Então, esse adjunto adverbial, ele estabelece que tipo de circunstância aí? Ele vai ser um adjunto adverbial de Modo. modo. Muito bem. De modo. Observe que termina em mente. Eu falei para vocês o seguinte, que a maioria dos advérbios terminados em mente são de modo. Não são todos, mas a maioria são de modo. Os advérbios, né, terminados em mente, têm em sua maioria a circunstância de modo. Bruna, se você quiser fazer depois, tudo bem. Tá bom? Vamos lá. Com cuidado, olhou para os dois lados antes de atravessar a rua.
Com cuidado, olhou para os dois lados antes de atravessar a rua. Com cuidado, ele foi cuidadoso. De maneira cuidadosa. Cuidadosamente. Cuidadosamente. E aí? Seria a mesma coisa que o quê? Velozmente. Modo. Seria igual, né? Só que agora é cuidadosamente. Então, o adjunto adverbial agora, o com cuidado, também é de modo. Tá bom? Também é de modo. Pessoal, agora eu tenho 2. O engarrafamento na avenida começou cedo. Na avenida estabelece uma relação de quê? Lugar. De lugar. Isso. E cedo estabelece uma relação de Tempo. tempo. Ótimo. Então, nós temos respectivamente, ou seja, na ordem, adjunto adverbial de lugar e tempo. Que mãe peculiar é essa, gente? Minha Meu mãe Deus. gosta demais de dirigir. Eu gosto também, Luana, adoro dirigir. Meu Deus, só de ver os outros dirigindo já dá raiva, mas dirigir. Não, eu adoro dirigir. Minha mãe gosta demais de dirigir. Esse demais é a mesma coisa que muito, que bastante. Intensidade? Então, alguém falou aí. Intensidade? Intensidade. Perfeito. Adjunto adverbial de intensidade. E agora, temos 2 também aqui. Talvez eu vá ao teatro no fim de semana. Nós temos talvez, nós temos no final de semana. Talvez estabelece uma relação de quê? De dúvida. Talvez, provavelmente, possivelmente. Pode falar, amor. O que é que Dúvida. falou? Dúvida. E no final de semana, uma relação de tempo. Então, vamos lá. A sequência, né? De dúvida e depois de tempo. Joia. Tarefa concluída, número 2. Prontinho? Todo mundo anotou aí? Posso limpar já? Dá um joinha pra tia. Pessoal, ótimo. Pessoal aí, ó, super esperto. Vamos lá. Leia a frase a seguir, retirada do texto 1. O decreto não previa um limite máximo de velocidade e sim um limite mínimo. Aí que é bom, né, tia? Não é? Aí eu até falei para vocês, né, que é algo totalmente incomum. E aí, vamos lá. Perceba que a frase apresenta 2 ideias opostas. Como os advérbios presentes nela contribuem para isso? O decreto não previa um limite máximo de velocidade, e sim um mínimo. Quais seriam os advérbios aqui, turma? Não e sim. Não e sim, perfeito. Não indica negação, podem grifar aí. E sim indica afirmação. E aí, quando eu pergunto a vocês, né, como esses advérbios, contribuem para isso, é só colocar aí que há
uma relação oposta de ideias estabelecida entre o não e o sim, tá bom? Deixa eu anotar. Há do verbo haver, tá, gente? Há uma relação oposta de ideias. Foi? O não é de negação e o sim é de afirmação? Sim. Beleza, ok. Afirmação, certeza. Há uma relação oposta de ideias. Aí eu vou colocar aqui, que representam respectivamente. O que é mesmo respectivamente, gente? Na ordem. Na ordem, perfeito. Que representam respectivamente circunstâncias ou ideias, né? Circunstâncias de negação e afirmação. Olha. Pronto? Sim. Estou vendo que Vitória está anotando ainda. Vou esperar um pouquinho. Ana Júlia está anotando. Certo. O tia, como você, tipo, como suas aulas foram 2 seguidas, você vai liberar a gente 10h20? 8h20, na verdade? 9h20? 8h30. 9h30. Porque seria porque, assim. tipo, Deixa eu analisar aqui. Porque, tipo, você começou 8 horas, aí foi até 8h40. Aí não teve um intervalo de 10 minutos, igual tem sempre. Mas não seria 8h50? Porque aqui no meu horário estava de 8 às 8h50. Você de 8 a 8h50 geralmente tem 40 minutos aqui. As aulas estão sendo de 40 minutos, né, tia? Aí a sua primeira foi de 8 às 8h40. E aí, tipo, tem um intervalo de 10 minutos entre as aulas. Uhum, verdade. A gente para 9h20, tá bom? Combinado? Nossa, tia, você tá falando legal, hein? O que você tá falando? Se é de 40, gente, eu tenho que ser justa. Não é? De 8 a 8h40, e depois seria de 9... Ah, não, gente, mas é isso mesmo. Seria de 9 a 9h40, não é? Então, 8h40... Só que ia começar... Aí comecei 9... 8h40. Vai ter que ser 9h20 para ser 2 de 40 minutos, não é isso? Isso, 9h20 eu paro com vocês. Tá bom? Vocês têm aula que horas depois? Depois é 9h50 de matemática. Ai, pra que vocês querem tanta folga, gente? Meia hora quase de folga. Ué, pra gente comer alguma coisa, tia. Tia. Olhar pro teto, tia, ouvir música. Entendeu? Não tem, não? Se for tudo direto, dá muito sono, tia. Tia, falta 3 aulas pras férias. Tirar a cara um pouco da tela, né? Tá, vamos lá. Posso limpar agora? Isso aí. Perfeito, vamos lá. Vamos adiantar, então. Identifique os apostos nas 2 frases a seguir, retiradas do texto 1. Retiradas do texto 1, e informe com que finalidade eles foram usados. Tipo aquela que nós fizemos agorinha. Vamos lá.
A primeira legislação nacional de trânsito foi assinada em 1910 pelo então presidente Nilo Peçanha. Vamos lá, gente. A primeira legislação nacional de trânsito foi assinada em 1910 pelo então presidente Nilo Peçanha. Eu poderia simplesmente falar pelo então presidente, certo? Gente, eu vou ter que sair agora, porque minha mãe tá me chamando e eu não sei o que é. Tá bom, amor. Nilo Peçanha. Nilo Peçanha faz referência direta a quem? A presidente, certo? Então, qual é a função desse aposto? Gente, vocês não precisam colocar aposto, Nilo Peçanha, não. Vocês podem só sublinhar igual eu estou fazendo, puxem uma setinha que ele está se referindo a presidente e depois escrevam como eu fiz lá naquela outra atividade. Nesse caso, qual é a função desse aposto aqui? Ele tem função de quê, gente? Ó, Nilo Peçanha. Ele foi usado para quê? Para especificar ou individualizar o presidente. Por isso, eu tenho um aposto. Opa. Aí eu tenho um aposto especificativo. Depois aqui, número 2. Tia, Ah, mas não precisa escrever Nilo Peçanha, não? não precisa não, amor. Se você sublinhar igual eu estou fazendo, puxar a setinha mostrando a qual termo ele faz referência, aí você não precisa escrever aposto, Nilo Peçanha, função, especificar, que aí você facilita o seu lado. Você não vai ter aqui grifado qual é o aposto? Dá no mesmo. Se você preferir, você pode. Mas dá no mesmo, tá bom? A legislação também previa a Polícia das Estradas, embrião da atual Polícia Rodoviária. Vamos lá, gente. A legislação também previa a Polícia das Estradas. Até aí não tem problema nenhum. Embrião da atual Polícia Rodoviária está explicando o que seria essa Polícia das Estradas. Ou seja, é uma pequena amostra da atual Polícia Rodoviária. Tudo bem? Isso aqui que está no final da frase, observe que está depois da vírgula, não foi separado entre vírgulas, porque ele veio no final, então tem o ponto aqui para fazer essa separação. Ele explica quem é Polícia das Estradas. Nesse caso, a função dele é qual, gente? Explicar o termo antecedente, que é Polícia da Estrada. Se a função é explicar, ele vai ser um aposto. Isso aí, explicativo. Joia. Posso limpar, meus amores? Posso? Tem gente anotando ainda? Pode Vamos apagar lá, por mim, tia. Hã? Pode apagar por mim. Tá, então tá. Vou limpar, tá? Limpando. E agora nós vamos passar... Deixa eu fechar aqui. Nós vamos passar para a próxima página. Nessa próxima página aqui, essa atividade de número 5, ela vai ter respostas pessoais. Por quê? Eu estou pedindo a vocês o seguinte: reescreva as frases a seguir, acrescentando um aposto às expressões destacadas. Então, vocês vão pensar em um aposto
para colocar nessas expressões. Vamos lá. Salvador recebeu muitos turistas em fevereiro. Você vai ter que fazer um aposto para Salvador. Então, de que maneira nós poderíamos fazer isso? Salvador. Uma cidade do Brasil? Não sei. Sei lá. Capital da Bahia, não é? Da Bahia, né? A cidade de Salvador? Vamos colocar assim. Salvador, vírgula, capital baiana. Capital baiana ou capital da Bahia. Vocês que decidem. Capital da Bahia recebeu muitos turistas em fevereiro. Eu acho que um dos únicos fatos que eu gosto do carnaval é que não tem aula no carnaval. Você não viaja, não, carnaval? Não, a gente vai pra chacrazinha da mamãe, mas, tipo assim, o melhor mesmo é que não tem aula. Ai, que absurdo, gente. Ué, tia, Preciso mesmo ouvir isso a essa hora da manhã, que vai se livrar das aulas. O melhor é não ter aula, não dou conta não, gente. Vamos tia, lá. mas nem acha assim, né, tia? Vamos lá. Meus amores, Maurício de Souza se manifestou após assistir ao filme Turma da Mônica Laços. Eu tenho 2 termos em negrito, então eu vou ter que criar 2 apostos. Um para Maurício de Souza e um para a Turma da Mônica Laços, certo? E aí a gente tem que pensar para não ficar cansativo, não ficar repetitivo. E de que maneira nós faríamos isso? Maurício de Souza, qual característica nós daríamos para ele? Qual explicação nós daríamos para ele? Escritor brasileiro? Escritor brasileiro, criador da Turma da Mônica, autor, importante autor ou escritor brasileiro, poderia criar aí vários. Eu vou colocar assim. Posso colocar o autor Maurício de Souza? Mas aí, ele vai ser o aposto. Se você colocar o autor Maurício de Souza, ele vai ser o aposto, Maurício de Souza. Aí aqui está pedindo para a gente acrescentar aposto a essas palavras que estão aí. Então, a gente mudaria o sentido do enunciado. Maurício de Souza. Aí vamos criar o aposto para ele. Vou colocar aqui. Criador da Mônica. Aí vem Turma da E aí, o que é que eu sei da Turma da Mônica Laços? Ele foi o primeiro filme em que crianças de verdade representaram os personagens. Vocês sabiam disso? Não, porque quando a gente fala em Turma da Mônica, a gente só fala em obra animada, em desenho animado, certo? Então, Turma da Mônica Laços foi o primeiro filme com personagens de verdade. Aí a gente poderia colocar, né, essa informação. Alguém colocou outra?
Não, tio, eu tô fazendo Não? agora. Então a gente pode colocar isso. Ó, Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, se manifestou após assistir ao filme Turma da Mônica Laços. Primeira obra dele com personagens reais. Ponto. Olha aí. Aí agora eu vou grifar os apostos e eu gostaria que vocês fizessem a mesma coisa, para a gente ter certeza de qual foi o aposto que nós criamos. No caso, capital da Bahia foi um aposto. Aí, criador da Turma da Mônica e primeira obra dele com personagens reais. Então, aqui foram os apostos que nós criamos. Tudo bem? Tia, eu coloquei Turma da Mônica Laços, um live action. Que é o contrário de desenho, ou animação. Turma da Mônica Laços. Aqui, ó. Vou colocar no chat. É live action, que quer dizer a mesma coisa que sem ser animação. Mas nós estamos, né, numa aula de língua portuguesa e que determinadas expressões, principalmente quando nós estamos estudando função das palavras, não é adequado, tá? Você usa entre aspas aí, você pode deixar, mas não é adequado, tá, Lu? Não. Podemos? Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Pessoal, Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Um jogador de futebol. Qual característica, qual explicação a gente dá para Messi? Pode falar aí, Matheus. Um jogador de futebol. Tinha um barulho de SCP aqui. Você colocou o quê, Matheus? Um jogador de futebol. Jogador do Barcelona. Mas aí, quando a gente fala foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, a gente acaba meio que ficando repetitivo. Messi, ele é jogador de qual time, gente? Barcelona. Aí, então vamos colocar isso. Ô tia, não sei nada sobre futebol. É igual a mim. Nem eu. Eu não sei nada. Jogador do Barcelona, vírgula, foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Vamos lá. Foi eleito o melhor. FIFA também tá em negrito. Pela FIFA. FIFA, alguém sabe o significado de FIFA? Eu não, tia. Vou pesquisar aqui rapidinho, galera. Gente, eu tava copiando, daí com a de cima eu escrevi Messi foi o criador da Turma da Mônica. Nossa senhora, hein, Heitor? Significado Mata Amazônica. de FIFA. Meu Deus. Vamos lá, que significa, gente? Pior é eu escrevendo adjunto ou adjunto. Federação Internacional de Futebol. Federação Internacional de Futebol. Então, agora, nós vamos optar pelo travessão, para ficar um pouquinho diferente, combinado? Então, Messi, jogador do Barcelona, foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. É isso mesmo? Federação. Como é que tinha que eu escrevi melhor aqui? Federação Internacional de Futebol. De futebol. Joia, vou grifar agora os nossos apostos, certo? Jogador do Barcelona, Federação Internacional de Futebol, outro.
pessoal, se eu não tivesse como pesquisar FIFA, vocês poderiam colocar o quê? Organizador oficial do evento, né? Ou quem organizou o evento, alguma coisa assim, tá bom? Ô, tia, de onde eles tiraram esse último A? Não entendi? É porque a Federação não, Internacional... Esse nome é baseado na sigla inglesa. Deixa eu confirmar aqui. Eu peguei rapidinho. É baseado na sigla inglesa, que seria uma federação internacional... Na francesa, perdão. Federação Internacional de Futebol e Associações, né? Ou seja, na sigla francesa, que eu não sei nem ler, seria mais ou menos isso. Então, traduzido para o português, ficou só isso mesmo, uma Federação Internacional de Futebol. Ok? Uhum. Agora, aqui dá para fazer um aposto especificativo, como aquele que a gente queria fazer aqui para Maurício de Souza. Olha só. Encontrarei minha amiga amanhã. Vai ficar como? Encontrarei Aí vocês minha vão amiga. dar o nome da amiga. Aí fica perfeito. Lembrando que não pode vir com vírgula esse aqui, tá? Então, encontrarei minha amiga Larissa amanhã. Joia. Ô, tia, eu vou colocar meu nome porque eu gosto de conversar comigo mesma. Para ter a opinião de um especialista. Tá bom? Aí o aposto aqui seria quem, gente? O nome da pessoa que vocês colocaram. No caso, eu segui as orientações de vocês aí e coloquei Larissa. Agora. Prontinho. Posso limpar os desenhos aqui, gente? Acho que sim. Não sei. Sim. Não precisa me lembrar do horário, não, que eu tô vendo, tá bom, galera? Só que eu vou estender só um pouquinho para fazer a próxima com vocês. É rapidinho. Eu já ia falar, eu tava esperando alguém falar. Ai, que coisa chata vocês. Pelo amor de Deus, amo tanto estar com vocês, vocês não amam estar comigo. Ó, que tristeza. Oi, tia, porque a gente vai ficar muito tempo olhando para a tela do computador, pode não? Ah, é, né? Não, gente, só mais 4 minutinhos, prometo, tá? Vou limpar aqui, só para nós fazermos a outra. Prometo. Vamos lá. Leia a tirinha. Agar horrível. O horrível. Hamlet. Quando você se casar e tiver sua própria casa, você deve estar sempre em guarda contra um inimigo oculto. Eles invadirão sua casa, comendo e bebendo e pegando seu dinheiro e seus bens, a menos que você tenha muito cuidado. Quem são essas pessoas, papai? Eles se chamam parentes. Então, vamos lá. Indique aí os vocativos. Gostaram? Não posso Gostaram? Meu Deus. Engraçado. É igual a minha lá na casa do meu avô. Muito eu entrando na casa da minha irmã quando crescer. E meus parentes lá entram na casa do meu avô. Pega tudo. Os vocativos da tirinha. Nós temos Hamlet e nós temos aqui, ó, papai, que são as pessoas com quem eles estão conversando, certo? Então, nós vamos colocar como vocativo Hamlet
e papai. São os 2 vocativos que nós temos. Quando eu crescer não tem essa coisa, não. Eu vou entrar na casa da minha irmã, roubando tudo mesmo. Depois vamos lá. Aí tem ela se me expulsar. Estão separados por pontuação do restante das falas adequadamente? Sim ou não? Eu acho que não, porque era pra estar entre 2 vírgulas, sei lá. Não existe vírgula. Eu achei que era pra estar 2 vírgulas. Rapidinho, olha aqui. Acho que sim, não sei. Eles estão separados adequadamente, eles estão pontuados adequadamente, porque aqui em Hamlet, como é a primeira palavra, ele foi separado por vírgula para vir o restante da oração. Já aqui, ó, no último quadrinho, quem são essas pessoas? Vírgula, papai. Então, eles vieram isolados por vírgula, tá? Gente, é óbvio que tá certo. Imagina se eles escrevem uma tirinha com pontuação errada. E tem, tá? Quem foi que falou? Foi Antônio? Foi. Antônio, tem sim. Às vezes a gente deduz pela forma como foi escrito, mas existem muitas situações em que eles esquecem da vírgula, no caso do vocativo aí. Principalmente nas tiras. É mais comum ainda do que em texto, né? Adequadamente. Sim. Quando eu tava lá no 5º ano, passaram uma frase que não tinha vírgula nenhuma. Aí tinha que colocar vírgula, e aí toda vez que você colocava vírgula em um lugar diferente, a frase ficava diferente. Era muito legal. Diferente, isso mesmo. A vírgula muda tudo. Eu lembro. Sim, pois vieram isolados por vírgula. Bom. Isolados por vírgula não significa que tem que estar entre 2, mas que ele tem que no começo, ou no final, ou no meio, está dividido por vírgula. Tá bom? 19h25. Pronto, eu tô vendo. Meu Deus do céu, gente. Isso que é amor, hein? Tchau, gente. Vou ter que ir embora agora. Galerinha doida pra acabar a aula. Meus amores, ficou às 7 às 8. Eu vou anotar aqui. Depois das férias, eu vou conferir se vocês fizeram. Com o que, tia? Às 7 às 8. Ficou faltando fazer. Aí, depois das férias, né? Eu vou retomar isso aqui com vocês. Eu espero que vocês façam. E só quero desejar a vocês ótimas férias, que vocês descansem, que vocês aproveitem de alguma forma, que vocês deem uma olhadinha no livro, que vocês não esqueçam de mim. Tá bom? Tá, tia, boas férias pra vocês também. Fique com Deus, tudo de bom pra vocês, tá bom? Tchau. Ah. Vê se não trabalho nas férias, hein, tia? Relaxa um pouco. É pouco provável, mas vamos tentar. Vai dormir, tia. Vai dormir. Tchau.